Você já teve a sensação de que algo pequeno, aparentemente sem importância, despertou dentro de você uma verdade silenciosa, mas poderosa? Talvez tenha sido uma imagem, um sonho, um animal. Talvez tenha sido o olhar de alguém, ou a presença de algo que você não sabe explicar, mas que te atravessa por dentro. O ser humano não vive só de razão. Aliás, os momentos mais decisivos da vida raramente vêm da lógica. Eles vêm do instinto, daquele lugar dentro de nós que sente, pressente e sabe, mesmo quando a mente ainda duvida. Carl Gustav Jung, um dos grandes pensadores da alma humana, dizia que os símbolos não aparecem por acaso. Eles são expressões do inconsciente coletivo. Esse território profundo, onde todos nós estamos ligados por experiências ancestrais, medos, desejos e forças que atuam mesmo quando não percebemos. Um símbolo fala com aquilo que há de mais autêntico em nós. Ele nos revela, se tivermos coragem de escutar. O lobo é um desses símbolos, forte, solitário, instintivo e ao mesmo tempo protetor, leal e misterioso. Em quase todas as culturas antigas, ele surge como um arquétipo que provoca medo e admiração. Um animal que não vive para agradar, mas que conhece a floresta como ninguém. Que anda em matilha, mas sabe seguir sozinho. Que protege, ataca, cala e observa. O lobo não é um personagem, é uma presença. E quando ele aparece, é porque algo dentro de nós está pronto para ser revelado. E é exatamente isso que este vídeo propõe. Um encontro com o espelho da sua alma. 3 lobos, 3 formas de ver a vida, 3 arquétipos que habitam em cada um de nós. Você não vai apenas escolher um deles, porque na verdade será ele quem escolherá você. E essa escolha, por mais sutil que pareça, tem o poder de revelar verdades que você talvez tenha enterrado, esquecido ou evitado por anos. Esse não é um teste para entreter. Não é um joguinho de personalidade. É um chamado, um ritual de passagem silencioso, mas profundo. Porque há momentos em que algo nos chama de volta para nós mesmos. E se escutarmos com o coração aberto, podemos dar um passo a mais no nosso processo de amadurecimento e consciência. A vida adulta traz suas exigências. Rotina, cobranças, perdas, responsabilidades. E no meio de tudo isso, é comum perdermos de vista quem realmente somos. Nos adaptamos tanto, nos moldamos tanto, que começamos a esquecer da nossa própria essência. Mas ela não desaparece. Ela apenas se oculta, esperando o momento certo para emergir. O lobo que você escolher, ou melhor, que tocar seu coração, será o mensageiro dessa parte esquecida de você mesmo. Ele não vem te agradar, vem te lembrar, vem te acordar. Cada lobo carrega uma energia distinta, uma força psíquica que revela um caminho, a criatividade luminosa do lobo púrpura, a sabedoria silenciosa do lobo esmeralda, ou a força resiliente e sombria do lobo negro. Todos são válidos. Todos têm algo essencial a dizer. Nenhum é melhor ou pior, porque no fundo eles são partes do mesmo ser, você. Se você prestar atenção, não será a sua mente que vai escolher. Será o seu corpo. Será aquela vibração sutil que acontece quando algo te toca de verdade. Um calafrio, um arrepio, uma sensação de que é esse. É ali que mora a verdade. É ali que o símbolo atua, sem palavras, sem explicações, apenas com a força do reconhecimento. Talvez você se reconheça imediatamente em um deles. Talvez fique em dúvida. Talvez sinta que carrega um pouco dos 3. Está tudo bem, porque a alma humana não é simples. Ela é um mosaico. E esse vídeo é uma jornada para reconhecer esse mosaico, para que você se veja de frente, com mais coragem, mais consciência e mais verdade. Então, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se em uma floresta antiga, envolta por neblina. Sinta o cheiro da terra úmida, o som dos seus próprios passos. E à sua frente, entre as sombras, 3 figuras se aproximam. 3 lobos, 3 presenças distintas, como se cada um deles carregasse um pedaço do seu destino. Olhe bem. Qual deles faz seu coração estremecer? Não racionalize. Não tente entender. Apenas sinta. E siga. Nos próximos capítulos, cada um desses lobos será revelado. Você entenderá não apenas o que ele simboliza, mas também o que ele desperta em você, o que ele pede, o que ele oferece e o que ele exige em troca. Porque o autoconhecimento verdadeiro não é leve nem superficial. Ele transforma, ele incomoda e ele liberta. E agora diga,
Você está pronto para encontrar o seu lobo? Se ao olhar para os 3 lobos, foi o de pelagem púrpura e melena dourada que fez seu coração bater mais forte, não duvide. Algo dentro de você está pedindo para ser reconhecido. Esse lobo não aparece para qualquer um. Ele se manifesta para aqueles que carregam dentro de si uma força rara, o dom da criação, mas também o peso da diferença. Você pode até não se enxergar como alguém especial, mas sempre soube que havia algo em você que destoava da maioria. Desde criança, talvez tenha percebido o mundo com outros olhos. Sentia demais, sonhava demais, imaginava caminhos que ninguém mais via, e em muitos momentos da vida tentou se encaixar. Tentou silenciar essa parte criativa, intensa e intuitiva, porque parecer diferente pode ser perigoso, pode causar rejeição. E o medo de não ser aceito, para quem tem alma sensível, é um veneno lento. O lobo púrpura representa exatamente isso, o espírito visionário, aquele que caminha com a luz da intuição e da inspiração. O púrpura, cor ligada à realeza, à espiritualidade e ao mistério, nunca foi comum. É uma cor que não agrada a todos, e talvez por isso mesmo carrega tanta força. Quem se sente atraído por esse lobo em geral também é assim. Não se encaixa nos padrões fáceis, nem vive para agradar. Vive para criar, para transformar, para provocar algo novo no mundo. Esse lobo também carrega a energia do sol, simbolizado pela melena dourada. Um brilho interno que, mesmo nos momentos de escuridão, nunca se apaga. Pode até enfraquecer, mas jamais morre, porque sua fonte não está no reconhecimento externo, mas na verdade interior. Quem escolhe nesse lobo tem um dom de liderança silenciosa. Não precisa gritar nem impor. Sua presença já inspira, já mobiliza. As pessoas confiam, mesmo sem saber exatamente por quê. Mas esse dom também cobra seu preço. Muitas pessoas criativas vivem em um estado interno de conflito, entre o desejo de se expressar e o medo de serem incompreendidas, entre a vontade de brilhar e o receio de parecer arrogantes, entre a necessidade de liberdade e as obrigações da vida prática, que tantas vezes sufocam a alma. Por fora podem parecer confiantes, mas por dentro, frequentemente lutam contra a autossabotagem, contra o cansaço emocional, contra o sentimento de estar sempre à margem, sempre em busca de um lugar que nunca chega. E o lobo púrpura, nesse contexto, aparece como um lembrete e também como um alerta. Ele te lembra que essa chama criativa dentro de você não é um luxo, nem um detalhe. É sua essência, sua bússola, seu chamado. Sempre que você se afasta disso, seja para atender expectativas, manter aparências ou simplesmente para sobreviver, essa chama começa a enfraquecer. Você sente isso como cansaço profundo, desmotivação, perda de sentido. Não importa o quanto você faça, conquiste ou se esforce, algo continua faltando, porque não é sobre resultados, é sobre coerência. Viver em coerência com sua essência criativa é muitas vezes um ato de coragem. Você terá que dizer não ao que te limita. Terá que decepcionar pessoas que esperam que você seja diferente. Terá que abandonar caminhos seguros em nome de uma verdade mais profunda. Mas em troca, você receberá algo que não tem preço. A sensação de estar vivendo a vida que foi feita para você. O lobo púrpura também fala da missão. Muitos que se sentem atraídos por ele têm a impressão de que vieram ao mundo para algo maior. Não necessariamente no sentido de fama ou sucesso, mas no sentido de propósito. Há uma inquietação constante, como se algo os chamasse para deixar uma marca, para tocar vidas, para transformar a realidade à sua volta. E quando negam esse chamado, adoecem por dentro. Quando o escutam, florescem, mesmo que o caminho seja incerto. É por isso que esse lobo também representa a maturidade da luz. Ele não é ingênuo. Não é sonhador no sentido infantil da palavra. Ele conhece a dor da rejeição, o peso da solidão, o esforço de se manter fiel a si mesmo em um mundo que aplaude o conformismo. Mas ele continua, porque sabe que sua luz não é só dele. Ela é uma tocha que pode iluminar outros caminhos também. Mas atenção, o mesmo fogo que aquece também pode queimar. Quando você se desconecta da sua essência criativa e tenta se moldar ao que esperam de você, esse lobo se transforma. A luz vira cinza, o brilho vira irritação, a intuição vira desânimo e a força vira cansaço.
É nesses momentos que você precisa parar e se lembrar. Por que você começou? O que te faz vibrar de verdade? O que te faz sentir vivo? Você não foi feito para a repetição, nem para a mediocridade. Você veio para abrir trilhas, para provocar beleza, para expressar algo que só existe em você. E isso é sagrado. A solidão em sua vida pode até ser frequente, porque nem todos compreenderão sua sensibilidade, sua visão, sua intensidade. Mas isso não é um defeito. É parte do caminho. Aprenda a honrar esse silêncio, a usá-lo como espaço de regeneração, de escuta, de reconexão. Porque quando você aceita sua singularidade, ela se transforma em força. O lobo púrpura te chama para esse retorno à essência, para essa reconciliação com quem você é de verdade, para que sua criatividade volte a fluir, sua luz volte a brilhar e sua vida volte a fazer sentido, não para os outros, mas para você. E agora uma pergunta simples, mais poderosa. Quando foi a última vez que você permitiu que sua alma criasse sem medo de julgamento? Se foi o lobo de pelagem verde esmeralda que tocou seu coração, saiba, isso não é um acaso. Esse lobo não aparece para os distraídos, nem para os que vivem apenas na superfície da vida. Ele surge diante daqueles que carregam dentro de si uma sensibilidade profunda. Às vezes silenciosa, às vezes incômoda, mas sempre presente. Aqueles que enxergam o que os outros não veem, que sentem o que ninguém precisa dizer, que vivem conectados a algo que não sabem explicar, mas que os acompanha como uma presença sutil. O lobo esmeralda representa o arquétipo do sábio intuitivo, aquele que carrega uma sabedoria que não foi aprendida em livros, mas absorvida ao longo da vida, nas entrelinhas das experiências, nos silêncios das relações, nos gestos não ditos. É a figura daquele que escuta além das palavras, que percebe o invisível, que enxerga o movimento da alma no meio do caos cotidiano. Essa cor, o verde esmeralda, também não é qualquer verde. É o tom que nasce da fusão entre o azul da serenidade e o verde da vitalidade. É uma cor de cura, de equilíbrio, de conexão com o sagrado. Quem é atraído por esse lobo costuma ter uma alma antiga. Carrega dentro de si a busca por sentido. E não qualquer sentido, mas aquele que realmente importa. Não está interessado em fórmulas prontas, em discursos bonitos ou em conselhos vazios. Quer verdade, quer profundidade, quer encontrar algo que ressoe com sua essência. Pessoas que se conectam com o lobo esmeralda em geral passaram por processos intensos de introspecção. Aprenderam a se recolher para ouvir a própria voz. Sabem que o barulho do mundo pode abafar o que realmente importa. E por isso, cultivam o silêncio, mesmo que muitas vezes esse silêncio seja confundido com distanciamento. Não se trata de frieza, mas de proteção, de respeito, de um tempo necessário para processar, compreender, sentir com clareza. Na testa do lobo esmeralda brilha um símbolo luminoso, como se fosse um terceiro olho. Essa imagem, presente em diversas tradições espirituais, representa o centro da intuição, da iluminação, da visão além do óbvio. E aqui está uma característica marcante de quem se identifica com esse arquétipo: a intuição aguçada. Você sente antes de saber, percebe antes de entender. Às vezes até duvida de si mesmo, porque sua mente racional tenta acompanhar algo que já foi decidido em outro nível, no corpo, na alma, na percepção sensível que você tem do mundo. Quantas vezes você já se pegou sentindo que algo não estava certo, mesmo que todos à sua volta dissessem o contrário? Quantas vezes pressentiu uma situação, uma mudança, um risco ou uma oportunidade antes que ela se tornasse evidente? Isso não é imaginação. É um dom. Um dom que, como todos os dons, vem acompanhado de uma responsabilidade. Quem sente tanto precisa aprender a se proteger, porque essa sensibilidade pode ser um presente, mas também uma ferida. Você absorve as emoções dos outros, capta o que está por trás das palavras, se conecta com o que os outros mal percebem. E isso pode ser exaustivo. Por isso você precisa de momentos de recolhimento, de solitude, de reabastecimento interior. Seu mundo interno é vasto, mas precisa de espaço, de cuidado, de silêncio para se reorganizar. E, ao mesmo tempo, sua presença é um refúgio para os outros. Você pode não perceber, mas muita gente se sente acolhida só por estar perto de você. Porque você não julga, porque escuta de verdade.
porque oferece uma serenidade que é rara no mundo de hoje. Você tem uma alma que cura, não porque faz algo milagroso, mas porque simplesmente é. Porque sua escuta é profunda, seu olhar é compassivo e sua presença carrega uma sabedoria que vai além das palavras. Mas o lobo esmeralda também traz um desafio importante: a dúvida. A dificuldade de confiar plenamente na própria percepção. Em muitos momentos você se questiona: será que estou sentindo certo? Será que é real? Será que não estou exagerando? E isso pode te paralisar. Pode te fazer calar, hesitar, recuar. Por isso, o lobo esmeralda vem com um lembrete essencial: confie em si mesmo. Sua intuição é o resultado de tudo o que você viveu, do que observou, do que sentiu. Ela não vem do nada. Ela é a síntese da sua experiência e da sua profundidade. Nas relações você é seletivo. Não se entrega facilmente. Mas quando confia, sua entrega é intensa, sincera, leal. Você busca conexões que vão além da aparência, além do superficial. Quer estar ao lado de pessoas que compartilham seus valores, que respeitam seu tempo, que saibam dançar junto no mesmo ritmo silencioso que você carrega. E é justamente por isso que o lobo esmeralda é tão especial. Ele não faz alarde, não precisa de palco. Sua força está na calma, na escuta, no olhar que atravessa. Ele te lembra que não é preciso gritar para ser ouvido, que a verdade não se impõe, ela se revela, que a luz que você carrega não precisa de holofotes, porque brilha de dentro. Se você escolheu esse lobo, talvez seja a hora de voltar a confiar nos seus sentimentos, nas suas percepções, naquilo que pulsa em você com força e clareza. Talvez seja a hora de parar de duvidar de si mesmo, de se comparar com os outros, de tentar se encaixar em formas que nunca foram suas. Porque você não veio para ser igual, veio para iluminar, com a luz silenciosa da sabedoria. E agora uma pergunta que pode te acompanhar nos próximos dias: o que a sua intuição está tentando te dizer? E você ainda não teve coragem de escutar? Se foi o lobo negro, de pelagem escura como a noite e olhos vermelhos como brasas, que capturou sua atenção, você já sabe, mesmo sem entender totalmente, que carrega dentro de si uma força que não nasceu da leveza, mas da sobrevivência. Essa escolha não revela apenas uma afinidade com a intensidade. Ela revela uma alma forjada no fogo das experiências difíceis, um espírito que não se curva facilmente, que já enfrentou dores profundas, perdas, silêncios, e ainda assim permanece de pé. Talvez em silêncio, talvez sozinho, mas de pé. O lobo negro é o arquétipo do guerreiro interior. Não aquele que luta por vaidade, por orgulho ou por dominação, mas aquele que precisou aprender, muitas vezes cedo demais, a se proteger, a colocar limites, a não depender de ninguém, a guardar para si o que o mundo não soube acolher. Se você foi atraído por esse lobo, é provável que em algum momento da sua vida você tenha sentido que não podia contar com os outros, que teve que amadurecer à força, que precisou construir sua própria armadura emocional para seguir em frente, mesmo quando o chão parecia desaparecer. Pessoas como você têm um instinto aguçado, sentem o perigo no ar, percebem a falsidade nos gestos, pressentem quando algo não está certo e geralmente estão certos. Isso assusta. Assusta os outros e às vezes assusta até você mesmo. Os olhos vermelhos do lobo não são símbolo de fúria, mas de lucidez. Eles representam a capacidade de enxergar no escuro, ver o que está por trás das palavras, o que se esconde nos bastidores de uma conversa, de um relacionamento, de uma decisão. Você não é ingênuo. Já viu o suficiente. Já sentiu o suficiente. Já caiu e levantou tantas vezes que aprendeu a confiar mais na sua percepção do que nas promessas alheias. A pelagem negra e as espinhas afiadas nas costas simbolizam as defesas que você construiu ao longo da vida. E com razão. Foram elas que te mantiveram seguro, em momentos em que não havia mais ninguém. Foram elas que te ajudaram a dizer não quando era preciso, que te protegeram de repetir velhas feridas. Mas essas mesmas defesas, se não forem revisitadas de tempos em tempos, também podem te isolar. Podem fazer com que você rejeite ajuda verdadeira. Podem impedir que você experimente a delicadeza que no fundo também deseja. A verdade é que o lobo negro não representa o mal. Ele representa a sombra. Esse lugar da psique onde guardamos tudo aquilo que é poderoso, mas foi negado. A raiva que nunca foi expressa.
A dor que ninguém viu, a tristeza que foi engolida em silêncio, a força que foi sufocada por medo de parecer demais. A sombra não é seu inimigo, ela é sua fonte. É o território onde sua alma cresceu em profundidade, onde sua coragem foi lapidada, onde seu caráter foi forjado. E essa força, quando integrada com consciência, se transforma em sabedoria. Você se torna alguém que não apenas sobrevive, mas que inspira, porque sua presença transmite segurança. Você não é de muitas palavras, mas quando fala é com firmeza. Você não se envolve com qualquer um, mas quando se envolve é de corpo inteiro. Você não promete, mas cumpre. Você é o tipo de pessoa que, uma vez confiável, se torna um porto seguro para os que realmente te conhecem. Mas existe um ponto delicado aqui, e o lobo negro te convida a olhar para ele com honestidade. A sua força precisa respirar. Ela não pode se tornar um muro, porque força sem vulnerabilidade vira rigidez. E rigidez mata o afeto, mata a conexão, mata a possibilidade de se permitir amar e ser amado com profundidade. Você não precisa abaixar sua guarda para todo mundo, mas precisa sim aprender a reconhecer quando alguém é digno de conhecer o que há por trás da sua armadura. Você não é feito apenas de dureza. Existe uma ternura escondida em você, um desejo de entrega, de intimidade real, de confiança. Mas isso só floresce quando você se sente seguro, quando reconhece no outro uma alma que não vai te trair nem diminuir sua dor. E essas almas existem. Poucas, mas existem. E quando você encontra uma delas, sua proteção se transforma em cuidado. Sua rigidez vira lealdade. Sua solidão se torna aliança. Você é do tipo que carrega o peso calado, que aguenta por todos, que resolve o que for preciso. Mas isso cansa. Isso cobra. E o lobo negro aparece para te lembrar que não precisa ser sempre assim. Que você também tem o direito de descansar, de ser cuidado, de baixar a guarda, de confiar, de respirar. O verdadeiro guerreiro não é o que luta o tempo todo. É o que sabe quando guardar a espada, quando abrir os braços, quando permitir que a vida entre. Porque no fundo, sua alma não quer guerra. Ela quer paz, mas uma paz verdadeira, construída com verdade, com respeito, com profundidade. Se você escolheu esse lobo, talvez esteja na hora de fazer as pazes com sua própria história, de parar de lutar contra si mesmo, de reconhecer que sua dor te fez forte, mas que agora é hora de usar essa força para construir, para proteger com amor, para abrir espaço para relações mais humanas, mais recíprocas, mais reais. E agora uma pergunta que pode ecoar por dias. Onde, na sua vida, você ainda está lutando, quando, na verdade, o que mais deseja é descansar? Pode ser que até aqui você tenha sentido afinidade com mais de um lobo. Talvez o lobo púrpura tenha tocado sua criatividade adormecida. O esmeralda tenha acendido sua intuição silenciosa e o negro tenha feito ecoar sua força moldada na dor. E se isso aconteceu, saiba, está tudo certo. Porque a alma humana não é uma só forma. Somos feitos de muitas camadas, de forças que coexistem, de luzes que se alternam com sombras, e de contradições que, longe de nos enfraquecer, revelam nossa verdadeira complexidade. Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, o caminho de se tornar quem se é, exige que reconheçamos todos os aspectos da nossa psique, e isso inclui as partes que preferimos esconder. Não basta apenas se identificar com a luz, é preciso também encarar a sombra, o silêncio, os fragmentos esquecidos da alma. É preciso acolher a pluralidade que nos habita. Por isso, este capítulo é um convite à integração. A olhar para os três lobos, não como escolhas excludentes, mas como arquétipos que vivem dentro de você e que, em diferentes momentos da sua vida, podem se manifestar com mais ou menos intensidade. Você pode ser profundamente criativo, como o lobo púrpura, ao mesmo tempo em que carrega a sensibilidade intuitiva do lobo esmeralda e a resiliência do lobo negro. Isso não é incoerência, é profundidade. O problema é que, ao longo da vida, muitas vezes somos empurrados para caber em rótulos. Nos dizem que precisamos ser de um jeito só, como se a coerência fosse linear, previsível, limitada. Mas quem já viveu o suficiente sabe que a alma não é assim. Ela pulsa em várias direções. Ela se contradiz. Ela muda. E justamente por isso é tão rica. O lobo púrpura representa a sua chama criativa, o chamado para se expressar, para inspirar,
para transformar o que toca. Mas ele também representa o desafio de viver em coerência com essa chama. Em muitos momentos, talvez você tenha sufocado sua criatividade para atender expectativas externas ou tenha sentido que sua sensibilidade era demais para o mundo. E ainda assim essa chama continua aí, esperando para ser alimentada. Já o lobo esmeralda fala da sua capacidade de perceber o que está além, de sentir antes de entender, de carregar uma sabedoria que não grita, mas que guia. Em alguns períodos da vida, você pode ter se recolhido, se afastado, escolhido o silêncio como forma de se proteger. Mas mesmo assim, algo em você continuava escutando, observando, compreendendo. A intuição é um farol interno, e ela nunca se apaga completamente. E o lobo negro, com sua intensidade, sua lucidez e sua força solitária, representa as batalhas que você já enfrentou, as dores que calou, os muros que precisou construir. Em muitos momentos, ele foi necessário. Foi ele quem te manteve firme, quem não permitiu que você desmoronasse. Mas hoje, talvez, o desafio seja outro. Aprender a não se esconder mais atrás da armadura. Aprender a confiar, mesmo que devagar. Permitir-se receber, não apenas proteger. Esses três lobos juntos formam um mosaico, um retrato da sua jornada. Não há certo ou errado aqui. Há apenas partes de você que pedem para ser reconhecidas. Não para serem julgadas, mas para serem integradas. Porque a verdadeira força não está em negar quem você é, mas em aceitar todas as suas faces com maturidade, responsabilidade e coragem. Você já percebeu como em determinadas fases da vida, certos aspectos da sua personalidade ficam mais evidentes? Há momentos em que tudo o que você quer é criar, inovar e inspirar. Em outros precisa de recolhimento, de conexão interior, de escuta. E há também aqueles períodos mais densos, em que a vida exige firmeza, foco, resistência. Não é que você mude, é que diferentes partes suas assumem o leme, de acordo com o que o momento pede. Reconhecer isso é amadurecer. É parar de se cobrar para ser sempre o mesmo. É entender que viver é um movimento constante entre luz e sombra, entre ação e pausa, entre expansão e silêncio. E que isso não te enfraquece, te enriquece. Muita gente chega à meia-idade sentindo que perdeu partes importantes de si ao longo do caminho. E de fato é verdade. Vivemos tantas adaptações, tantas exigências, que é natural irmos nos desconectando de quem somos na essência. Mas nunca é tarde para reunir essas partes de volta. Nunca é tarde para se olhar com mais compaixão, mais verdade, mais inteireza. Olhar para os três lobos é, de certa forma, olhar para sua própria alma com novos olhos. Perceber que você não é só força, nem só sensibilidade, nem só criatividade. É tudo isso junto, e mais. É uma constelação de experiências, de talentos, de dores e de desejos que se entrelaçam. Quanto mais você reconhece essa complexidade, mais livre se torna, porque não precisa mais se encaixar. Pode simplesmente ser. E agora, talvez seja o momento de silenciar um pouco e refletir. Quais dessas partes você tem alimentado? Quais tem negado? Quais estão pedindo para voltar à vida? O mundo precisa de pessoas inteiras, de almas que aceitaram sua própria verdade, com todas as nuances, todas as imperfeições, todas as belezas escondidas. E você pode ser uma dessas pessoas. Basta ter a coragem de se olhar com honestidade. Chegamos ao fim desta jornada simbólica, e talvez agora algo em você esteja mais desperto. Talvez tenha sido uma lembrança, um incômodo, uma identificação silenciosa com algum dos lobos, ou com todos eles. Mas o mais importante não é qual figura você escolheu. O mais importante é que você escolheu olhar. E isso por si só já é um ato de coragem. Vivemos grande parte da vida no automático, fazendo o que se espera, dizendo o que convém, seguindo caminhos já marcados. Mas há momentos em que algo nos chama de volta para dentro. Um símbolo, um sonho, uma crise, uma perda, um sentimento inexplicável. E de repente percebemos que não podemos mais continuar ignorando o que pulsa no fundo da alma. Esse vídeo, essa reflexão, foi apenas um espelho, um convite para que você se olhasse além do papel que representa, além da rotina que repete, além da imagem que projeta, porque existe algo em você que não foi embora. Apenas estava adormecido. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, e aquilo que você aceita se transforma. Ao olhar para os três lobos, o criativo, o intuitivo e o resiliente,
você não está tentando se encaixar em um perfil. Está, na verdade, se reconhecendo. Está nomeando aspectos seus que talvez nunca tenham recebido espaço suficiente para existir plenamente. E essa nomeação é o primeiro passo para a reintegração. O lobo púrpura fala da sua capacidade de sonhar, de imaginar possibilidades, de inspirar e liderar com autenticidade. Ele lembra que sua sensibilidade criativa não é fraqueza, nem luxo, mas vocação. Que sua diferença não é peso, mas dom. E que quando você vive em coerência com sua essência, sua luz contagia, mesmo que você não perceba. O lobo esmeralda te lembra da sua intuição, da sua profundidade silenciosa, da capacidade de enxergar além do que é visível. Fala da sua alma que escuta, que compreende, que acolhe, mas também te alerta sobre a importância de confiar em si, de não deixar que o excesso de dúvida paralise sua sabedoria natural. O mundo precisa de olhos como os seus, que veem o que outros ignoram. E o lobo negro, talvez o mais intenso de todos, é a expressão da sua força emocional, da sua lucidez nas trevas, da sua coragem diante da dor. Ele te mostra que a dureza que construiu ao longo dos anos teve um propósito: te proteger. Mas te lembra com a mesma firmeza que essa proteção não pode virar prisão, que você não precisa se manter em estado de alerta o tempo todo, que é possível baixar a guarda aos poucos, com quem é digno de conhecer a sua alma. No fundo, você não precisa escolher um só caminho. A vida verdadeira é feita de ciclos, de fases, de contrastes. Em alguns períodos você vai criar e brilhar. Em outros vai se recolher e escutar. Em outros vai precisar resistir, lutar, proteger o que construiu. E tudo isso faz parte de quem você é. Maturidade não é constância emocional. É consciência. É saber reconhecer o que está vivo em você em cada momento e agir a partir disso com integridade. Maturidade é parar de viver como se houvesse uma versão ideal de si mesmo a ser alcançada e começar a viver como quem se reconcilia com todas as versões que já foi. Talvez você esteja em um momento de transição. Talvez esteja repensando sua história, suas escolhas, suas relações. Talvez esteja sentindo aquele cansaço que não é apenas físico, mas existencial. E se for o caso, não fuja disso. Porque é justamente nesses momentos que a alma nos chama com mais força. É aí que o símbolo aparece. Que o lobo sussurra. Que algo novo começa a emergir. Se você tiver coragem de escutar, você pode recomeçar. Pode mudar de direção. Pode dizer não a tudo que te afasta da sua essência. Pode dizer sim a quem te faz sentir mais você. Pode criar, pode silenciar, pode amar com mais inteireza. Tudo começa quando você se permite ver quem realmente é. Não como os outros esperam, mas como você sente que é lá no fundo, onde ninguém vê, mas tudo pulsa. E agora talvez reste uma última pergunta, tão simples quanto profunda. Qual lobo pronunciou o seu nome? Não tenha pressa para responder. Talvez leve dias. Talvez a resposta já tenha vindo no primeiro segundo em que viu aquela imagem. Ou talvez, como muitas almas maduras, você sinta que carrega todos eles. E tudo bem. O importante é que você se permitiu ver, porque depois que a alma é vista, algo muda para sempre. A partir daqui, caminhe com mais verdade, com mais escuta, com mais liberdade de ser quem você é. Porque o mundo não precisa de mais pessoas perfeitas, precisa de pessoas inteiras. E a inteireza vem quando a gente para de se dividir para caber e começa a se integrar para viver com propósito. Se essa reflexão te tocou, compartilhe. Escreva o nome do seu lobo nos comentários, porque talvez alguém do outro lado da tela esteja precisando da sua coragem para encontrar a própria. E lembre-se, esse foi apenas um símbolo, um entre tantos. Há muito mais esperando por você, muito mais da sua alma querendo ser vista, ouvida, honrada. Viva em coerência com o que você descobriu hoje, e tudo ao redor começará lentamente a se alinhar, porque a verdadeira força sempre esteve dentro de você.